dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 26 de novembro, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas conversavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, estamos aproximando a cada vez mais desse momento de mudança de celebrações, de mudança de tempo, onde iniciaremos o nosso tempo do Advento. Haja visto que no próximo domingo já iniciaremos com o primeiro domingo do Advento. Momento da nossa reflexão, momento de nós fazermos uma avaliação em nossos corações. Nos é convidado a fazer essa limpeza em nossos corações para acolher Jesus, para acolher o Senhor que virá e ficará no meio de nós. Hoje agradecemos a Deus por mais essa palavra, agradecemos a Deus por mais esse conselho a cada um de nós. Agradecemos a Deus por Ele nos falar através do Santo Evangelho, porque o Senhor nos fala através do Evangelho, nos orientando, nos direcionando, nos guiando e nos aconselhando. O Evangelho de hoje inicia-se com esse momento tão importante de ensinamento. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus disse: vós estáis admirados com essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ou seja, o Senhor nos alertando do final dos tempos, do final do mundo, em que
tudo será destruído. E nos convida, meus queridos e amados irmãos, a estarmos sempre atentos, estar sempre preparado para que, quando esse dia chegar, não sejamos pegos de surpresa. E depois alguém ainda pergunta a Jesus: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Então são questionamentos que são feitos a Jesus diante desse afirmamento que ele mesmo nos fala. E ele, quando fala para aquele povo, está falando a cada um de nós também. Jesus diz: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Ou seja, não devemos nos apegar com falsos ensinamentos, com falsas afirmações de que pode acontecer assim ou pode acontecer assado. E isso, queridos e amados irmãos, aparece muito na nossa caminhada, aparece sempre no nosso dia a dia. Portanto, que possamos ficar sempre atentos para que, quando vier, nós sejamos pegos já prevenidos, e especialmente prevenidos com o ensinamento do Senhor. Estamos no início de um discurso nesse Santo Evangelho de Jesus preferido em tom escatológico, ou seja, no final, ele pregando sobre o final dos tempos. Não ficará pedra sobre pedra. Portanto, queridos e amados irmãos, é interessante notar o movimento da fala do Senhor, no momento em que ele mesmo diz que o tempo está próximo. Ele também afirma que não será logo o fim, que muitas tribulações acontecerão. Fica claro a necessidade de perseverar diante das dificuldades e dos temores, sempre na perseverança, nunca desistir, estar sempre atentos e não ficar apegado de que isso acontecerá agora ou acontecerá daqui a pouco. Perseverar em Deus nos remete a pessoas de fé que esperam que a salvação de suas vidas esteja no Senhor e nele confia. Portanto, queridos e amados irmãos, essa é a grande coisa. Acreditar que a nossa salvação está no Senhor, que só depende da nossa adesão a Ele. E uma coisa que ele encerra muito bonita: e confiar sempre nele. Confiar que Ele é a luz, que Ele é a verdade e que só Ele nos acolhe. Que possamos ter sempre essa certeza em nossos corações e não desistir jamais e não fraquejar jamais na nossa fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.